começa agora mais um ADESG na TV. Hoje temos aqui a grata satisfação de receber o professor do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, o capitão de Mar e Guerra, Adalberto de Souza Filho. Muito obrigado pela presença, comandante. Muito obrigado. Boa noite a todos. Uma satisfação imensa estar aqui presente nesse rincão do Brasil, e todos os brasileiros têm um orgulho muito grande pela pujança, pelo desenvolvimento, pela simpatia do povo que povoa essa região do Brasil. Temos aqui também o nosso vice-delegado, Luiz Alcino Mendes de Souza. Obrigado pela presença, Luiz. Boa noite, Eduardo. Boa noite, comandante. Seja bem-vindo. É um prazer estar recebendo o senhor aqui na cidade. O comandante Adalberto, ele está em Uberlândia para ministrar o pensamento estratégico da Escola Superior de Guerra para o 17º curso de estudos de política e estratégia de Uberlândia e para o 3º curso de estudos de política e estratégia de Araguari. E nós queríamos saber do comandante Adalberto como que está a nova ESG, com seu campus avançado agora em Brasília. Tanto tentaram que queriam tirar a Escola Superior de Guerra e transferir ela totalmente do Rio de Janeiro para Brasília, mas parece que agora puseram panos quentes nessa decisão, mas estão fazendo então um campus avançado em Brasília, comandante? Essa nova ESG, se assim podemos dizer, ela praticamente começa no final dos anos 90, ao ser criado o Ministério da Defesa. A partir do ano seguinte, no ano 2000, começa a discussão a respeito da nova estrutura, da nova formatação que a ESG passaria a ter, tendo em vista a saída da subordinação direta à Presidência da República para a subordinação do novo Ministério. Esse processo ele vem evoluindo, realmente passou por momentos em que se falou, em que se comentou a respeito da transferência pura e simples da escola para lá, mas as coisas foram se ajustando, e a partir da edição da nossa Estratégia Nacional de Defesa, em novembro de 2008, as coisas começaram a ficar definidas. Essa situação começou a se estabilizar com a determinação desse documento, determinação formal de transferência, não, de abertura, melhor dizendo, de abertura de um novo campus da ESG em Brasília, tendo como argumento estar próximo do movimento político brasileiro, do centro político brasileiro. E, evidentemente, que isso suscita até hoje algumas discussões, até que ponto essa abertura pode significar o esvaziamento da ESG no Rio de Janeiro, ou não. O que se tem observado é que essa abertura em Brasília, essa instalação de novos cursos, que é a ideia central em Brasília, ela tem sido feita gradual, está sendo lenta, e os comandos da escola têm insistido e têm afirmado que isso não vai significar, não significa a transferência da escola, a abertura de um novo campo de atuação em Brasília, como eu já disse, próximo ao centro do poder. Agora, algumas modificações estruturais elas vão surgir naturalmente no futuro. Ainda não se sente no momento. O que tem ocorrido é que, a partir do ano passado, alguns cursos começaram a funcionar em Brasília, pequenos cursos de curta duração, com público limitado ao público interno do próprio Ministério da Defesa, mas agora já se parte para a formatação de cursos de expansão maior de público externo, e vamos ver a partir do próximo ano como será a resposta a essas novas medidas. E, por outro lado, no Rio de Janeiro, continua
principal curso da escola, que é o curso de Altos Estudos de Política e Estratégia. Esperamos que isso se dê pelo menos por um tempo ainda bastante prolongado, mas não nos iludamos que realmente poderá significar a saída futura desse curso para, essa é uma opinião pessoal, para Brasília. De qualquer forma, está assegurado que os cursos na área de atuação conjunta das Forças Armadas, esses continuarão ou serão instalados novos cursos no Rio de Janeiro. A ideia é manter essa presença tradicional no Rio de Janeiro, mas existem expectativas de que isso possa não acontecer. De qualquer forma, o momento é de expectativa. Nós não sabemos assegurar no momento se esse processo vai se acelerar ou não. Primeiro porque depende de recursos, não só financeiros, como recursos humanos. E os recursos humanos não são fáceis de se criar, de se montar uma estrutura de recurso humano a curto prazo. Isso demanda algum tempo. Então, nós temos que formar pouco a pouco revigorar o nosso corpo permanente e remontá-lo talvez até em uma nova concepção a partir dessa chegada a Brasília. Luiz Alcino. Até porque todas as escolas estão no Rio, né, comandante? Todas as escolas das forças estão no Rio. Acho que vai descentralizar só a ESG? É preciso entender também o seguinte: a ESG ela não é propriamente uma escola militar, mas ela está próxima às escolas militares e tem que estar próxima às escolas militares. A ESG é o elo entre o pensamento da sociedade civil, a sociedade militar. Todos somos sociedade brasileira, mas é o segmento militar do pensamento, o segmento acadêmico civil. São dois segmentos que têm que caminhar juntos. E realmente o Rio de Janeiro é o centro de união disso aí. Nós temos as 3 escolas de altos estudos que não vão sair, vão continuar no Rio de Janeiro, e nós temos uma aproximação crescente com a academia, com o meio universitário carioca e fluminense, além da possibilidade por São Paulo, onde a nossa presença tem aumentado, tem crescido, não só no meio universitário, também no próprio empresariado, quando realizamos os cursos, que há 5 anos, estamos no 6º ano, realizamos junto em parceria com a Fiesp. Então, eu diria que essa saída, se isso viesse a acontecer, não seria positiva sobre o aspecto acadêmico. Não que Brasília não tenha um mundo acadêmico já bem desenvolvido, mas a tradição, o estabelecimento já dessa estrutura secular, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, não pode ser rompida. A presença das escolas militares lá, importante, mas também importante a presença de grandes centros acadêmicos próximos. Ou seja, nós temos que juntar para desenvolver, inclusive evoluir com o próprio pensamento estratégico da ESG. Comandante Alberto, nós da DESG, eu acho que e muitas pessoas da ESG, têm a preocupação com a ida para Brasília, da escola, e ela se politizar. Eu acho que nem tem que ficar militarizada e nem ser o oposto. O senhor acha que tem essa possibilidade de acontecer? Realmente essa é uma preocupação dos antigos integrantes da escola de socorro permanente, sem dúvida. Nós abordamos esse tema em nossas conversas. A ida para Brasília, se aproximando do centro político das decisões nacionais, é importante. Pode trazer até uma projeção maior para a escola, como ocorreu nos anos 60, 70, quando o centro de decisão política era no Rio de Janeiro. Né? Mas é preciso ter atenção
para que ela deixe de ser uma escola de planejamento, uma escola de discussão de assuntos de governo, para se tornar uma escola do governo. Isso é que é importante. Nós temos a liberdade total de discussão nos temas, nós temos uma liberdade tradicional acadêmica na escola, justamente pela independência que nós temos, não só política, como ideológica. Então, nós não podemos perder isso, nós não podemos perder aquela ideia de que nós somos uma escola de governo, uma escola de planejamento de governo. E não podemos pensar jamais em que ela se transforme numa escola do partido do governo, do partido que esteja no poder. Por outro lado, o afastamento, esperamos que não ocorra, dos cursos de natureza, de integração com os civis no Rio de Janeiro, poderá nos levar a uma militarização da ESG hoje no Rio de Janeiro. Isso também é outra preocupação que existe também nas nossas discussões. Como muito bem o senhor falou, comentou, seriam os extremos. Seriam os extremos. Em Brasília, politizando, e no Rio de Janeiro militarizando. Mas eu acredito que a nossa tradição, a nossa presença já no mundo acadêmico, no mundo militar, a importância que nós tivemos no decorrer dessas 6 décadas passadas, vai equilibrar essa situação e vai, no fim, trazer ganhos para a própria progressão da escola. Comandante Adalberto, a aplicação do método de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra pressupõe a visão do bem comum. E esse bem comum tem que estar alicerçado nos objetivos fundamentais da nação, que é a democracia, integração nacional, integridade do patrimônio nacional, a paz social, o progresso e a soberania. Por outro lado, nós tivemos recentemente o ex-presidente Lula convocando 2 ministros da presidente Dilma e cobrando ações desse ministro. Pelo que eu estou vendo, o Brasil então tem 2 presidentes atualmente. Como aplicar um método de planejamento de governo num país como esse, que tem 2 presidentes da República? É preciso que seja entendido. Não. Realmente, o noticiário nos apresenta um quadro que a gente não sabe o que se passa na realidade nos bastidores. Mas, o planejamento que a escola faz, ele é um planejamento acadêmico, é um planejamento que mostra o dever ser. Porque o nosso pensamento estratégico, que se chamava doutrina antiga da Escola Superior de Guerra, que a gente confundia com outras características, ela tem uma característica importante, que eu já falei, que é a independência partidária, ideológica, é uma conquista que a escola obteve durante esse tempo todo. Então não pode, de maneira alguma, sofrer influências diretas. Mas ela é uma escola que oferece, como o nosso próprio pensamento estratégico, o parâmetro, digamos assim, ideal. Nós somos uma escola do dever ser. O ser é a realidade. Nós vamos buscar sempre tentar convencer a sociedade de aproximar o dever ser do ser. Então, se a realidade é essa, nós temos que condenar essa realidade. Mas condenar não é abertamente, não é partindo para o confronto. Não, é conseguindo convencer as camadas através de cursos como esses que nós realizamos, e como esses que nós realizamos aqui anualmente em Uberlândia, convencer a sociedade o que é o correto. Então nós não podemos admitir realmente, não existe a possibilidade de um planejamento com 2 decisores estratégicos. Nós temos que ter um decisor. O decisor é um. Nós temos uma equipe de planejamento que vai cumprindo todas as fases, todas as suas etapas, mas num momento crucial, o decisor estratégico, ele é solitário, inclusive, em muitos momentos. Ele não pode,
ele não tem como delegar isso a outra pessoa. Ele deixa de ser o decisor. Acaba que um vai ser o decisor. Quem será esse decisor?